Ponto de partida de sexta-feira no ar e, como de hábito, não tem um teleprompter na minha frente, não tem roteiro, não tem nada. Sou simplesmente eu reagindo aos comentários que vocês fizeram ao longo da semana nos pontos de partida, de segunda-feira e de quarta-feira. Na segunda eu falei sobre esse estudo novo que revê o tamanho do PIB e do crescimento do PIB brasileiro durante o século XIX e o século XX. E na quarta, evidentemente, eu fiz aquela brincadeira, meio além da imaginação, citando um bocado a série e trazendo períodos diferentes da história do Brasil para mostrar a semelhança que tem com o que a gente está vivendo hoje em dia. Os comentários a respeito desse vídeo de quarta-feira foram, em geral, muito elogiosos. Olha, vocês são, às vezes, muito generosos com os comentários. Eu fiquei super feliz lendo e fez diferença no meu dia. Agora, evidentemente que tem sempre as exceções e vamos pescar as exceções, né? Duas exceções são esses dois aqui. O Sami R. Giova. Sempre que tem um tema atual, polêmico, de grande interesse e repercussão nacional, mas que implique algo negativo ao atual governo, o Pedro vem com esses pontos de partida sobre o passado, tecnologia, todos muito bem fundamentados e escritos, como costume, mas que vão fugindo de ter que se posicionar. Curioso que quem passou o ano indignado com os atos reprováveis de 8 de janeiro nunca mais tocou no assunto. Nem mesmo sobre o inaceitável sumiço das imagens das câmeras. Também não foi capaz de comentar as falas absurdas do presidente da República sobre o anonimato das decisões dos membros do STF. Jornalistas até podem ter lado e serem seletivos nas suas indignações, mas perdem credibilidade quando é omisso ou covarde. Aí vem o Pets Mustache. Tá. Bom, vamos falar da decisão do STF sobre seu candidato enxadrista Sérgio Moro? Uma das pragas da internet, e na boa, é praga, é aquela coisa de... Se você não faz um comentário exatamente onde a pessoa quer ver, aí pronto, não comentou tudo mais. Gente, todos esses temas, todos, foram tocados em algum episódio do Mesa do Meio nas últimas semanas e meses. Quer dizer, meu Instagram é um no qual estou sempre fazendo vídeo curto, comentando coisa. Eu tenho usado menos o Twitter, porque o Twitter está mais desinteressante, entende? Agora vamos trazer essas questões aqui todas. Começar para o cara que acha que eu estou passando pano para o governo, para depois ir para o cara que acha que eu estou fugindo das notícias positivas para o governo, né? Vamos lá. A questão das câmeras, das filmagens que foram apagadas dos palácios. O problema é que o governo brasileiro é de uma desorganização só e as imagens... E existe um contrato com uma empresa de segurança e essa empresa de segurança não é obrigada a manter as imagens durante um tempo mais longo. Então, alguém teve a ideia de jirico de apagar essas imagens e o governo brasileiro não tem argumento jurídico por conta de um contrato que foi assinado no passado para cobrar. Devia ter? Devia. Não tem. Mas, nesse caso, eu tendo a concordar com o ministro Flávio Dino. A gente tem uma vasta investigação da Polícia Federal. A gente sabe quem organizou a invasão do 8 de janeiro. A gente sabe quem financiou. A gente sabe quem são boa parte das pessoas que fizeram a invasão. O mais importante não é a turma que fez a invasão, fora meia dúzia de pessoas que aparentemente entraram dentro da sala da ABIN para pegarem documentos que queriam tirar de lá por sabe-se lá que motivo. Mas a maior parte dessas pessoas que fizeram a invasão são café pequeno, né? A questão é o seguinte, um grupo de militares, um grupo de assessores do ex-presidente da República planejou um golpe de Estado. Entende? Era bom ter as imagens de câmera? Era. Não tem. Isso não quer dizer que não tem informação suficiente com a qual... para se fazer uma investigação, a partir daí abrir um processo e sim, chegar ao ponto de condenar. A questão da cobrança do Lula de que gostaria que os votos dos ministros do Supremo fossem secretos, isso é uma bobagem do Lula.
Entende? Ele chegou a dizer que na Suprema Corte Americana os votos são secretos. Bobagem. De fato, existe o voto da maioria e o voto da minoria, mas a questão fundamental é a seguinte: todos os ministros assinam um dos dois votos. E às vezes tem 3 ou 4 votos, porque a minoria também discorda entre si. E todo mundo sempre sabe como que cada ministro se posicionou. Eu não sei de alguma Suprema Corte no mundo em que você não saiba como se posiciona cada ministro. Isso é uma aberração, entendeu? Transparência de como votam os ministros, de para que lado os ministros pendem em determinadas decisões, é fundamental para a gente ter uma compreensão de como funciona o poder do judiciário, que já é um poder menos transparente do que os outros poderes que são políticos, né? Independentemente disso, a gente sabe que o problema do Lula é outro, né? O problema do Lula é que ele não quer ser cobrado pela esquerda, e ele está sendo barbaramente cobrado pela esquerda, sobre como que o Zanin vota. Ele não quer ser cobrado sobre como o Zanin vota, porque o Zanin só tem feito voto junto com o ministro bolsonarista, e 2, ele quer botar um segundo ministro do Supremo que para o Lula não é relevante como o ministro vai votar, desde que nas questões que sejam ligadas a ele, Lula pessoalmente, o ministro vote junto com Lula. A questão fundamentalmente é essa, entendeu? Lula não está preocupado com ministros do Supremo que votam a favor de causas progressistas. Essa não é uma preocupação do presidente da República. Ele está precisando de ministros do Supremo que votem a favor dele. Ele pegou a lição de Jair Bolsonaro e está empregando. É isso, porque ele chegou à conclusão de que é assim que o jogo tem que ser feito no Brasil. Se Lula está certo politicamente errado, eu acho um absurdo, é antidemocrático, é cínico, mas fazer o quê? Aí temos o voto do ministro Toffoli. O voto do ministro Toffoli que diz que a justiça brasileira, agentes públicos brasileiros chegaram ao ponto de torturar pessoas na Lava Jato, né, com letras garrafais e tudo mais. Qual o problema do Toffoli aqui? Qual o problema da Lava Jato ali? Porque essas são duas questões muito distintas. Tem um bando de gente da esquerda nas redes sociais, assim, cobrando. Você que era prova Lava Jato e tudo mais. Agora, com essa decisão do Supremo, o que se diz? Primeiro, essa manifestação no Petro Mustache, como costumam ser as manifestações dele, é, em essência, uma manifestação infantil. É uma manifestação que parte de uma visão essencialmente imatura de como que política se joga, entendeu? Ele não está entendendo como que o troço joga. O Toffoli deu trocentas decisões contra o Lula, agora deu uma decisão a favor do Lula. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o Toffoli tomou uma decisão em determinado momento, que foi uma decisão absurda, cruel, desumana, e que o Lula não esquece. E essa decisão que o Toffoli tomou foi proibir o Lula de acompanhar o enterro do Vavá, irmão dele, quando morreu. Não tinha nenhum motivo para negar ao presidente que estava preso a acompanhar o enterro do irmão. Então, para que você faz isso? É só por crueldade. Entendeu? Mas num determinado momento, naquele momento político, para o Toffoli, ele achou que aquele tipo de rigor infantil ia ser bem visto pela população. E agora o Toffoli fez esse voto porque ele quer se reaproximar do Lula. O Toffoli é um ministro que, infelizmente, a gente tem ministros que são assim. O Toffoli é um ministro que vai de acordo com os ventos políticos. Eu acho muito difícil levar a sério, entendeu? Na boa, qualquer decisão do ministro Toffoli. Essencialmente por causa disso. Depende de como está o clima político da população. A gente tem ministros que são muito consistentes nos seus votos, que são muito consistentes nos seus pontos de vista. Celebrar ou atacar decisões do Toffoli, sinto muito, não esperem de mim isso. Agora, isso não quer dizer, que a decisão esteja correta. Porque, gente, eu estava ouvindo recentemente um ministro que não é do Supremo, falando a respeito, ele acompanhou a delação do Emílio Odebrecht, né? A descrição que ele faz da delação é que o Emílio Odebrecht falava sem nenhum tipo de desassombro. Falava assim, olha, muito francamente, a gente pagou tanto de propina,
A gente pagou tanto de propina porque fazia sentido de negócio para a gente. A gente ganhou tão mais com isso, e eram centenas de milhões de reais pagos em propina, tá? E para ele fazia sentido de negócio. Quer dizer, a família Odebrecht corrompeu o Estado brasileiro e corrompeu porque era de seu interesse de negócios. Fingir que a corrupção na Petrobras não aconteceu é puro fingimento. Eu não vou fingir. Isto tudo posto, o fato de que os crimes de corrupção investigados pela Lava Jato aconteceram, não quer dizer que o processo da Lava Jato tenha sido tocado com algum tipo de dignidade, porque não foi. O problema da Lava Jato é que tinha um ministro que tinha lado político, perdão, não um ministro, um juiz em Curitiba que tinha lado político, era antipetista. O juiz Sérgio Moro era antipetista. Isso faz com que ele orientasse os procuradores por Telegram, e não nos autos, como ele poderia ter feito, mas escondido por Telegram, que ele orientasse os procuradores sobre como que eles deveriam se conduzir para formar determinadas provas que Moro pudesse aceitar. Talvez a decisão mais absurda do Moro tenha sido a de, às vésperas da eleição do primeiro turno de 2018, ter soltado um depoimento sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de evidência, que era do ex-ministro Antônio Palocci, para prejudicar o candidato petista na eleição. Esse mesmo juiz que soltou, sem nenhum tipo de critério, esse depoimento, às vésperas da eleição, um mês depois aceitou um cargo para ser ministro. Daquele governo que tinha vencido com a ajuda dele. Então, esse é o tipo da coisa, esse tipo de postura antiprofissional, antiética, imoral, imunda do Moro, é o tipo de coisa que danificou, que cortou, que quebrou na espinha dorsal a credibilidade da Lava Jato. E a partir do momento que você quebra a credibilidade da Lava Jato, não tem retorno mais. Não tem retorno mais porque não tem como ter. Entendeu? O problema da corrupção no sistema político brasileiro permeia todos os partidos políticos, inclusive o PT. Agora, quando um juiz decide passar a mão na cabeça de um grupo político e atacar o outro, aí eu sinto muito. É difícil você sustentar isso porque as pessoas param de acreditar. As pessoas começam a perceber a ação da justiça como se fosse uma ação política. Isso prejudica todo o sistema judiciário, que em geral é de boa qualidade no Brasil. Gente, a gente não tem a obrigação de comentar absolutamente tudo. Eu tinha uma viagem na quarta-feira, eu tinha que me meter num avião na quarta-feira. Isso quer dizer que eu tive de gravar escrever na segunda-feira e gravar na terça-feira o ponto de partida e editar para poder correr para a vida. Isso quer dizer que às vezes, quando isso acontece, hoje eu estou na Argentina, ouvindo muita gente sobre como elas estão entendendo as eleições aqui, e por conta dessa viagem, o ponto de partida foi sempre um tema mais frio, e no entanto, considero que ajude a compreender um pouco o Brasil. Sabe, as redes sociais criam um pouco essa impressão para muita gente de que a gente tem de tá sempre em cima do lance, tratando tudo, porque cada migalhinha no Twitter que é a maior notícia de hoje, a maior notícia de todos os tempos, vai ser completamente esquecida daqui a 2 dias, porque outra maior notícia de todos os tempos apareceu. Não é assim que política funciona, não é assim que jornalismo funciona. Tem muita gente comentando muita coisa, algumas eu vou comentar, outras não, faz parte do jogo. Se eu quisesse proteger um governo ou só atacar um governo, como alguns poucos de vocês acham, eu faria isso e seria mais fácil, porque você constrói audiência mais fácil quando você é claramente contra ou claramente a favor. Quando você tenta interpretar as coisas que estão acontecendo apenas pela natureza de como elas já aconteceram, não importa quem fez de um lado ou quem fez do outro, fica sempre muito mais complicado. Amanhã, no sábado, na edição premium que nós sempre publicamos, a gente vai falar com o Roberto Simon, jornalista, nosso amigo, inclusive, foi a Flávia Tavares que o entrevistou.
O Simon é um cara que se especializou, agora ele está na academia nos Estados Unidos, ele se especializou em política internacional e ele estudou profundamente não só o Chile, do golpe de Estado do primeiro 11 de setembro, né, quando o Pinochet derrubou o governo Allende, como em todas as relações da política latino-americana daquele período. A entrevista com o Simon, de certa forma, é para celebrar o aniversário redondo do pior, talvez do mais barra pesada golpe que a gente teve na América Latina entre os anos 60 e 70, mas para tentar trazer a claro qual foi a participação do Brasil, qual foi a participação de outros países aqui do continente no levantamento do Pinochet. Como vocês sabem, a edição premium de sábado é para os assinantes premium, R$15 por mês. É um chopp, né? Gente, eu sou o Pedro Doria, editor do meio, e esse é o ponto de partida. Agora, 2 comentários sobre o vídeo de segunda-feira. Um é um comentário enorme, eu vou dar uma encurtada, do Rafa Aires. Ele está reclamando da leitura que eu faço. Cara, eu juro que tento ignorar o papinho do Dória, mas não consigo. Tanta coisa importante para fazer, aqui tô. E o pior, ele repete as distorções. Com essa conversa mole que tenta convencer alguém de que a chamada Nova República é o período histórico que mais entregou para a sociedade brasileira. Então, já que é para repetir, vou reciclar um comentário. Entre 1930 e 1980, nenhuma economia no mundo cresceu mais do que o Brasil. No final da década de 70, o PIB brasileiro era incomparavelmente maior do que o chinês. Blá, 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 tal. Havia muito mais instrumentos, investimento em infraestrutura, mais qualidade na educação e na saúde, segurança, oportunidade de emprego, de ascensão social, etc. Aí comenta o Acauars. Ok, Pedro, eu estranhei um pouco esse ponto de partida, e olha que divulgo bastante o meio. Pergunta o que significa a conversa sobre o PIB se não está considerada a questão da distribuição da riqueza produzida. E o que essa riqueza é usada como projeto de nação? Claro, várias entrelinhas nessa linha. Acauars, eu acho que sua pergunta é super proeminente, e ela ataca justamente a miopia que o Rafa e boa parte das pessoas que acreditam nesse milagre brasileiro da ditadura militar e do período ali dos anos 50 não percebem em grande parte. Vamos lá, para começar, Rafa, tem um estudo científico publicado com revisão de pares que está revisando todo o PIB brasileiro. E o que esse estudo diz a respeito do século XX é o seguinte: de fato, o período entre 1950 e 1980 é um período de grande crescimento. Agora, esse grande crescimento é um crescimento muito mais tímido do que se imaginava. Isso quer dizer que o Brasil cresceu como se espera que países que estão se urbanizando cresçam. O Brasil não cresceu de forma extraordinária como se imaginava com os números que existiam antes. Esse estudo está incorreto? Pode ser, eu não sou economista, não entro no mérito. Cabe agora aos economistas que consideram que esse estudo está errado, refazerem as contas e atacarem num outro artigo com a devida revisão por pares os números que a Revista Brasileira de Economia traz. Eu acho que existe uma diferença, que é justamente a diferença que o Acauars traz, que faz toda a diferença. Minha mãe, pessoas da minha família, tudo mais, eu sempre ouvi justamente isso, né, da qualidade das escolas públicas do Rio de Janeiro, durante os anos 60, que hoje as escolas são ruins, tudo mais. Cara, o problema é o seguinte: 60% da população brasileira era analfabeta. Sugerir que a gente tinha mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mais acesso...
Desculpa, na verdade. A gente era um país em que existia fome, em que todo ano a seca no Nordeste matava não sei quantas pessoas, em que as crianças... era um país miserável. Um país no qual miséria existia. Um país no qual fome existia. Um país no qual mais de metade da população era analfabeta. Um país no qual, se você não vivesse numa grande cidade, a chance de você ter acesso à saúde pública era zero. Zero, zero. Existiam escolas públicas que eram melhores do que muitas das escolas públicas que temos hoje? Existiam. Eram frequentadas pela elite. Eram frequentadas pela classe média. E sim, existe um problema, uma dificuldade que a Nova República não conseguiu resolver, que é como que você universaliza acesso à saúde, como é que você universaliza acesso à educação, mantendo qualidade. Isso a Nova República não resolveu. Agora, universalizou-se o acesso. No caso de saúde, dando, em grande parte, saúde com muito mais qualidade do que boa parte dos brasileiros jamais teve. No caso da escola, tem um problema sério de qualidade. Então, você fazer o argumento de que apenas o crescimento do PIB basta, entendeu? Porque, de certa forma, a filosofia era essa naquele período entre os anos 50 e 1980. É a história do, não, primeiro a gente faz o bolo crescer para depois dividir, e nunca dividir. O que a Nova República trouxe, por que eu sempre falo que a Nova República é o melhor período que o Brasil teve para a sociedade? Porque a Nova República é o regime brasileiro que mais levou à sociedade. A gente ainda tem analfabetos, mas hoje a gente fala de analfabetos funcionais. A gente tem uma quantidade imensa de brasileiros que chegam ao segundo grau. A gente tem um problema de evasão escolar que ficou mais grave depois da pandemia. Eu não estou dizendo que a gente está num mundo perfeito, porque a gente não está, a gente tem muito problema. Porém, para a maioria dos brasileiros, problemas como fome desapareceram. Problemas como a impossibilidade de acesso à saúde desapareceram. E me surpreende muito que alguém acredite que existia escola para todos os brasileiros, que a mobilidade social era algo fácil no Brasil dos anos 50, 60, 70, 80. Não era, cara. Não era. A mobilidade social é muito maior, inclusive isso é medido por números de IDH, tá? É muito maior a partir dos anos 90 e 2000. Muito mais gente ascendeu na segunda metade dos anos 90 e na primeira metade da década de 2000, muito mais gente ascendeu socialmente do que jamais em toda a história da República. Então, perdoe, o que a gente pode argumentar é qual é o tamanho do crescimento do Brasil nesse período. Se o tamanho do crescimento do Brasil nesse período, revisto agora, estiver correto, o Brasil não fez nada de extraordinário. O Brasil fez o que qualquer país faz quando se urbaniza. A economia, de fato, cresceu, mas esses 2%, às vezes 3% de diferença fazem uma diferença gigante na maneira como você interpreta. Se por acaso essa leitura estiver errada, aí tudo bem, a gente tem um outro argumento para quê. Mas eu nunca ouvi um desenvolvimentista dizer que o Brasil era melhor para os brasileiros naquele período. O que eu ouço muito eles falarem, e aí é onde a gente pode realmente, de fato, ter um debate, é que era um governo capaz de crescer a economia. Mas era crescer a economia para pouca gente. Essa, aliás, é a história do Brasil. E é nisso que a Nova República se diferenciou a partir do Plano Real. Tá bom? Gente, sexta-feira, no meio de um feriadão, vamos nessa, né? Valeu.